Irmãos, hoje o tema é jejum, tema muito importante, tá? Não poderia ser diferente. Bom, eu fiz essa mensagem de hoje, esse esboço, irmãos, e pensei como se fosse assim, perguntas e respostas. Então eu elaborei e pensei aqui em Deus 7 perguntas que normalmente nós temos, dúvidas que nós temos em relação ao jejum. Algumas pessoas já me questionaram algumas coisas, então eu fui anotando, e aí essa mensagem ela não tem introdução, desenvolvimento e conclusão, mas ela vai tendo que respostas às perguntas que são as nossas próprias perguntas. E a primeira pergunta é: o que é o jejum, irmãos? O que é o jejum? Se você for no dicionário e ver a etimologia dessa palavra jejum, você vai ver que ali se trata de abstinência de alimento, irmãos. Não tem como nós mudarmos a origem dessa palavra. Hoje eu sei que tem pessoas que fazem, entre aspas, jejum de rede social, de televisão, essas coisas todas, mas jejum, irmãos, só pode ser de abstinência de alimento. Você pode fazer um propósito, né? Um propósito de deixar, abrir mão de tempo de rede social, de televisão, ou de qualquer outra coisa que venha disputar a sua atenção com Deus. Você faz um propósito de abrir mão dessas coisas para você ter mais tempo para Deus. Mas jejum bíblico, na etimologia da palavra, só cabe abstinência de alimento, irmãos. É importante a gente estar falando sobre isso. E jejum também, irmãos, não é moeda de troca com Deus. Às vezes as pessoas pensam que faz o jejum e vai trocar com Deus por uma bênção, por algum propósito. Não é, irmãos. Jejum não é moeda de troca. Então, se o jejum é abstinência de alimento e também não é moeda de troca com Deus, qual é o propósito então do jejum? É a segunda pergunta. O jejum, irmãos, ele tem um propósito de preparar você, de nos preparar para nós estarmos na presença de Deus em oração. E nos prepara de que maneira? Para que a gente tenha mais intensidade na consagração. Porque o que o jejum faz com a gente, irmãos? O jejum faz a gente abrir mão de tudo aquilo que rouba a nossa atenção, que distrai a gente. Sabe, quando você pratica o jejum, você está abrindo mão do prazer do alimento, da satisfação que você tem em se alimentar. Você está abrindo mão de tudo aquilo que te dá prazer, te dá alegria, para que você esteja completamente inteiro, 100% em uma intensa consagração ao Senhor. Então o jejum, ele te prepara para você entrar num período de consagração mais intensa do que é costumeiramente a vida de oração. Esse é o propósito do jejum. E eu quero ler um texto que está em Atos, capítulo 10, vamos ler o versículo 30 e o versículo 31, que vai ilustrar exatamente o que nós estamos falando. Diz assim o texto: e disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, na hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida. Veja, não foi o jejum, foi a oração dele que foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. O Cornélio estava há 4 dias, irmãos, em jejum e oração, porque não existe jejum sem oração. Existe oração sem jejum, mas jejum sem oração não existe, senão é só uma dieta. Okay? Mas ali, o que Cornélio estava fazendo? Qual foi o propósito do jejum dele ali? Foi preparar ele para ele estar em oração, em consagração. E o que aconteceu? Veio um anjo para trazer a resposta da oração dele. E veja que Deus ouviu a oração, nem citou o jejum dele. Citou a esmola, que ele era contribuinte, ajudava, mas foi citado que Deus ouviu a oração, porque o jejum dele serviu como essa preparação para que ele pudesse estar numa intensidade maior de consagração. Além de te prepararmos, de nos preparar para estar mais intenso em consagração com Deus, o jejum, ele também nos revela a nossa própria fragilidade, revela a nossa limitação,
revela a nossa humanidade. Isso fica mais exposto quando você fica em jejum. E isso, irmãos, tem um propósito de nos tornar mais humilde, de nos deixar mais sensível à presença de Deus. Porque quando você está buscando só o Senhor e não tem outro prazer em comida, em TV, em nada, só o Senhor, você fica mais sensível, você percebe mais a presença de Deus. E quando você fica com esse nível de sensibilidade da presença de Deus, você começa a olhar para você mesmo. E aí você começa a se autoexaminar e você começa a se entristecer, irmãos. É verdade, nós nos entristecemos porque nós percebemos o quanto nós estamos longe daquilo que Deus queria que estivéssemos. Nós nos entristecemos pelos nossos pecados e nós nos entristecemos e choramos, irmãos, porque nessa dimensão de espiritualidade, de jejum e consagração, você começa a observar a vida a partir da perspectiva de Deus. E aí quando você começa a pensar nos irmãos e na sociedade, na própria igreja, você chora, irmãos, porque você está olhando na perspectiva de Deus. Esse é o propósito do jejum, é te levar no nível de intensidade com Deus e fazer você se enxergar a vida a partir da perspectiva de Deus. É por isso que no jejum você troca o riso a alegria pela tristeza e o sorriso pela tristeza. Você troca. Olha o que diz a palavra em Tiago 4, no versículo 9 e versículo 10. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troque o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Mateus 5,4 diz: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão, que, irmãos? Consolados. Aleluias. Quando o propósito do jejum é você literalmente, irmãos, se humilhar diante de Deus, afligir a sua alma, porque você vai entrar nessa dimensão de espiritualidade, e aí você vai chorar, mas é um choro que vem consolo, é uma tristeza, irmãos, que produz o bem, porque nós olhamos a vida a partir de Deus. Isso é tremendo, irmãos. Esse é o propósito do jejum. Resumidamente, ele te prepara para você estar na presença de Deus, em consagração, com uma intensidade ainda muito maior. Aleluia. A terceira pergunta: o que é o jejum? Foi a primeira. A segunda: qual o propósito do jejum? A terceira: quais são os tipos de jejum bíblico? Essa é boa, irmãos. Existem 4 tipos de jejuns. O primeiro é o sobrenatural. Sobrenatural, irmãos. Quem fez esse jejum sobrenatural? 3 pessoas: Moisés, Elias e o Senhor Jesus. Porque eles ficaram 40 dias de jejum, irmãos. Isso não é humano. Eles tiveram uma graça, eles tiveram uma presença de Deus sobrenatural para que eles pudessem suportar 40 dias de jejum. Eu sei que no caso do Senhor Jesus, o texto não deixa claro se foi um jejum de água, de alimento, ou só de alimento, apesar do texto dizer que depois de 40 dias ele teve fome. Então os estudiosos interpretam que foi um jejum, mas ele bebeu água, mas o texto não diz que ele bebeu água. Então é uma interpretação. De qualquer maneira, irmãos, bebendo água ou não bebendo água, 40 dias é algo sobrenatural. É sobrenatural. Então esse é o primeiro tipo de jejum sobrenatural, que foram só esses 3 que praticaram. Agora também existe o segundo jejum, é o chamado absoluto ou o jejum total. Esse sim, vários praticaram através da história bíblica, até hoje alguns praticam, que é a abstinência tanto de alimento como de água, abstinência total de tudo. Nós temos Esté, que praticou, o povo judeu praticou muito, o próprio apóstolo Paulo, dentre tantos personagens bíblicos que praticaram esse tipo de jejum. Agora, esse jejum, irmãos, total e absoluto, você para praticar, você precisa, o bom é que você procure o médico para ver se você pode praticar esse jejum total. Porque às vezes tem pessoas que têm algum problema de saúde e vai fazer muito mal para ele ficar sem beber pelo menos água. Então é importante, antes de fazer esse jejum, consultar um médico.
O terceiro jejum é o jejum normal. Nós chamamos de normal, porque é abstinência de alimento, mas você pode beber água. O quarto e último tipo de jejum é o parcial. Esse parcial, irmãos, é onde você vai tirar todo tipo de alimento, não é só o chocolate, irmãos, não é só a Coca-Cola, senão não é jejum, tá? Senão é uma educação alimentar, tá? É quando você tira todo tipo de alimento que você gosta, que é prazeroso, que te dá prazer, que é gostoso, que você se satisfaz em se alimentar. Quando você tira todo esse tipo de alimento e vai se alimentar apenas e tão somente com aquilo de preferência que você nem gosta, mas que é o suficiente para você sobreviver, esse é o jejum parcial. É quando você vai se, e outra coisa, você vai se alimentar daquilo que você menos gosta e também em pouca quantidade, mas o mínimo possível, é só para sobreviver, não é para se encher sua barriga daquela comida, não, é pouco. Esse é o jejum parcial, e só cabe a água, não cabe suco, nada disso, é só água. Quem praticou esse jejum na Bíblia, irmãos? Só Daniel. O famoso jejum de 21 dias, né? O jejum de 21 dias de Daniel, foi esse jejum. Só ele praticou esse jejum, mas ninguém. E um detalhe, irmãos, o texto lá em Daniel capítulo 10, Daniel tinha 94 anos de idade, irmãos. Olha só, Daniel tinha 94 anos de idade. Então, Daniel não estava jovem, sabe? Inclusive, lá em Daniel 1:8, quando ele chega na Babilônia e não se contamina com os manjares do rei, aí ele tinha por volta de 17 anos, irmãos, ali não foi jejum. Ali não foi jejum. O judeu tem uma prática muito rigorosa na sua dieta e não cabia ele comer aquilo. Então Deus fez com que o eunuco achasse graça e permitisse ele não comer naquele tempo daqueles manjares. Mas ali não foi jejum. Nenhum estudioso da Bíblia entende aquilo ali como jejum. O jejum de Daniel, tanto no capítulo 9, sim, foi jejum total, e no capítulo 10 foi esse parcial. Mas entenda, ele tinha 94 anos, era idoso, irmãos. Então, para quem é indicado esse jejum parcial? Para os idosos e para aquelas pessoas que têm dificuldade, que têm um problema médico, um problema de saúde, não pode fazer o outro, não pode fazer o normal, não pode fazer o absoluto. Então, cabe para ele qual? O parcial, o de Daniel. Amém? Mas isso, irmãos, como eu disse, tem gente que está praticando esse jejum, mas eu não vou comer chocolate. Não vou comer sorvete de chocolate, mas como sorvete de morango, irmãos. Que jejum é esse? Isso não é jejum, irmãos. Não, estou fazendo jejum de Coca-Cola, só estou tomando Guaraná. Mas que jejum é esse? Isso não é o jejum. Entende? Então é tirar tudo que é bom, tudo que te dá prazer. E esse também não é o jejum para os jovens que têm saúde, saudável. Não, irmãos. Esse jejum é para quem não pode fazer o normal. Amém? Glória a Deus. Então, esses são os 4 tipos de jejum que existe biblicamente falando e as suas recomendações. A quarta pergunta, irmãos: o jejum, ele é obrigatório? É uma boa pergunta, né? Será que o jejum é obrigatório? Todos têm que fazer? A Bíblia manda fazer jejum? Então, a pergunta e a explicação é que o jejum sempre foi obrigatório, mas obrigatório no Antigo Testamento. Existia apenas um dia que era o jejum obrigatório, era o dia da expiação, chamado também dia do jejum, que está lá em Levítico, capítulo 23, no versículo 27, ali era um jejum instituído na lei de Moisés, aquele único dia, irmãos, era obrigatório. Porém, os judeus praticavam vários outros dias judeus, mas praticava jejum vários outros dias, mas fazia isso de maneira voluntária, do coração deles, praticava em outros momentos, mas obrigação era apenas um dia. E essa obrigação ficou no Antigo Testamento, irmãos. Você não vai ver isso se repetir no Novo Testamento. O Antigo Testamento era outra aliança, era outra dispensação, era a dispensação da lei. Nós estamos agora na dispensação da graça. Na dispensação da graça, irmãos, você não vai ver nem Jesus, nem ninguém dando uma ordem para que a gente fosse obrigado a jejuar, ok? No Antigo era um dia só, e no Novo não há obrigação. Mas será que
eles jejuavam só um dia por obrigação? Não, né, irmãos? Moisés jejuava, inclusive jejuou 40 dias, não foi? Não foi um só. O próprio Samuel, o profeta Samuel, jejuava. Inclusive, Samuel teve uma grande vitória. Tem aquele texto que nós sempre comentamos, quando ele diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor, não é verdade? Samuel, quando ele disse isso, escreveu, ele estava em jejum. Ele acabava de ter feito um jejum aonde o povo de Deus recebeu uma grande vitória. Os filisteus estavam vindo para destruir. Não existia possibilidade deles ganharem. Então Samuel convoca um jejum e Deus dá livramento, dá vitória. E aí ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas veja que Samuel estava jejuando de maneira voluntária, irmãos. De maneira voluntária, não era o dia obrigatório. Elias jejuava, Davi jejuava, Josafá, o rei, jejuava. Irmão, Josafá, certa vez, houve uma coalizão, vários exércitos inimigos para invadir Israel, ia destruir por completo, não tinha chance para Israel. O que Josafá fez? Jejuou e orou. Josafá jejuou e orou, e olha a vitória que Deus deu para ele, irmãos. Sabe o que Deus falou para eles? Vocês não vão ter que pelejar, sou eu que vou pelejar por vocês. E sabe o que aconteceu, irmãos? No meio daquela noite, Deus colocou uma confusão no meio daquela coalizão de exército inimigo, que eles se mataram uns aos outros. E quando o povo de Israel chegou lá, o exército não tinha mais nenhum soldado para eles batalhar. O Senhor já havia batalhado por eles. Aleluia! E sabe qual foi o trabalho do exército de Israel, irmãos? Recolher os despojos, ouro, prata, bronze, ferro, espada, só recolher os despojos, porque Deus é que batalha pelos seus filhos. Aleluia! E da onde veio essa vitória? Do jejum e oração de Josafá. Grande vitória. Esté também jejuou, e vocês sabem a vitória que o povo de Israel teve através do jejum de Esté e de todo o povo. O sacerdote Esdra jejuou. Quando acabou o cativeiro babilônico, que o povo começou a voltar para casa, irmãos, eles não tinham condições de fazer aquela viagem, era uma viagem muito longa, irmãos, e não tinha possibilidade de fazer aquela viagem, mas Esdra orou e jejuou, pedindo ao Senhor o quê? Provisão, e pedindo aquilo que era impossível. Deus foi na vida dele e abençoou, e eles viajaram guardados pelo Senhor, irmãos. Olha como é poderoso quando vocês fazem o jejum e ora com propósito com Deus. Neemias jejuou. Neemias estava lá no palácio numa boa. Quando ele descobre que o povo estava padecendo, que os muros estavam destruídos, que a vida social estava arrasada, a vida espiritual do povo de Israel lá em Jerusalém, Neemias faz um jejum, ora o Senhor, e Deus faz o quê? Faz com que o rei ache graça diante dele e patrocina a viagem dele para o Egito, e lá ele reconstruiu os muros, ele reconstruiu a vida social e ajudou a reconstruir também a vida espiritual daquele povo, irmãos. Olha como que, sabe, Deus trabalha quando nós oramos e jejuamos também. Aleluia. O profeta Daniel era o que mais jejuava, sempre de maneira intercessória, sempre intercedendo pelos outros. Toda vez que você vê Daniel orando, ele está orando de maneira intercedendo. O profeta Joel foi um caso à parte. O profeta Joel foi o próprio Deus que usou o profeta Joel e pediu, através do profeta Joel, para que o povo jejuasse. Para que o povo jejuasse em arrependimento, porque Deus queria abençoar o povo, mas o povo estava em rebeldia, estava em desobediência, e Deus, através de Joel, pede para o povo jejuar, porque através desse jejum, desse quebrantamento, desse arrependimento, Deus iria derramar chuva seródica de bênção sobre a vida deles, irmãos. Você vê que o próprio Deus, mesmo não instituindo como regra, que já havia feito isso lá em Levítico um dia, mas ele pede o povo para jejuar. Você vê que jejum está no coração de Deus, irmãos. Quando você chega no Novo Testamento, em Lucas capítulo 2, versículo 36 e 37, você vai ver ali uma mulher chamada Ana, uma profetisa. A Bíblia diz que ela vivia no templo, dia e noite, orando e também jejuando, irmãos. 84 anos, e aquela mulher estava lá viúva, mas orando e jejuando. Sabe o que aconteceu com ela, irmãos? Ela alcançou uma sensibilidade espiritual tão grande com Deus,
que quando Maria e José chegou com o menino Jesus de 8 dias, irmãos, ela sabia que era o Salvador, ela sabia que era o Rei dos Reis, ela sabia que era o Messias, porque ela estava ligada, ela estava numa dimensão espiritual profunda com Deus, e ela percebeu, ela teve essa sensibilidade e foi lá adorar o Senhor Jesus, com 8 dias de vida, irmãos. Olha que coisa tremenda, irmãos, essa mulher que estava jejuando. O próprio Senhor Jesus jejuou 40 dias. Irmão, se Jesus jejuou, eu não preciso nem mais de exemplo, não é verdade? Jesus jejuou. Mas ele não só jejuou, Jesus também ensinou sobre o jejum. Você quer ver? Em Mateus capítulo 9, do versículo 14 ao 15, ele ensinando sobre o jejum. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto, enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Olha o que o Senhor está dizendo-nos. Naquele momento, os discípulos de Jesus não precisavam jejuar. Por quê? Porque o jejum é você se preparar para entrar numa intensidade de consagração, não é verdade? Só que os discípulos estavam andando com o próprio Deus, irmãos. Estavam andando, dormindo, comendo com o próprio Deus. Então não tinha necessidade dele jejuar naquele momento. Mas Jesus falou que quando ele fosse ao céu, aí sim esses discípulos iriam jejuar. E nós aprendemos aqui que o jejum, irmãos, é saudade do noivo. Quando você jejua, você está revelando a sua saudade do noivo. Aleluia! Jejum é saudade do noivo. E agora você vê a igreja primitiva, que quando Jesus já foi elevado aos céus, no capítulo 13, versículo 2 e 3, lá na igreja de Antioquia, olha agora, os discípulos não jejuavam, não era? Agora olha a vida deles depois que Jesus foi para o céu. Versículo 2: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Olha aí, eles não jejuavam enquanto Jesus estava com eles. Mas agora que Jesus já tinha ido ao céu, eles estavam o quê? Jejuando. Os discípulos de Jesus, a igreja de Jesus. O apóstolo Paulo jejuava. Atos capítulo 14, versículo 23. Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem havia confiado. A igreja passou a jejuar. O apóstolo Paulo jejuava. Todos os discípulos passaram a jejuar, irmãos. Olha aí, porque eles demonstravam o quê? Saudade do noivo. Aleluia. Existe um documento chamado Didaquê, que foi escrito por volta do ano 60 e 90 depois de Cristo, ou seja, no mesmo tempo em que o Novo Testamento estava sendo escrito. E esse documento rodava nas igrejas como uma carta, era muito aceito como mesmo uma direção para os irmãos. E no capítulo 8 de Didaquê, ali ele orienta aos irmãos do caminho, como eles eram chamados, a jejuar toda segunda e quarta-feira. Por quê? Porque terça e quinta eram os fariseus que jejuavam. Então, para não ficar na mesma data, ele orienta que os discípulos jejuem toda segunda e quarta-feira. Não é um texto bíblico, mas é um texto de altíssima confiança na história da igreja e que prova que era algo comum, natural. A igreja jejuava, irmãos, 2 vezes por semana. Veja como nós estamos distante dessa realidade. Se nós formos olhar a própria história da igreja, nós vamos ver que os pais da igreja jejuavam. Quem eram os pais da igreja? Aqueles líderes que sucederam os apóstolos. Toda a liderança depois da morte dos apóstolos. A história diz que os heróis da fé jejuavam. Que aqueles que foram os reformadores jejuavam, irmãos. Os avivalistas, todos esses, John Wesley, Charles Spurgeon, todos eles jejuavam, irmãos. Veja que jejuar é algo normal, é algo natural na vida daqueles que têm saudade do noivo. Aleluia! Era comum, irmãos. Então, diante de
essa nuvem de testemunhos, de Gênesis, Apocalipse, mais toda a história da igreja, como eu não vou jejuar? Como eu não vou jejuar? É claro que nós temos que jejuar. A quinta pergunta, irmãos: posso jejuar por questões físicas e materiais ou somente por questões espirituais? Algumas pessoas me perguntaram isso. Eu só posso jejuar por questões espirituais ou também por questões materiais? A resposta dessa pergunta é bem simples, irmãos. Se nós lembrarmos lá no propósito, qual é o propósito do jejum? O propósito do jejum, ele não tem um propósito em si mesmo. O propósito dele é te preparar para você entrar no momento de consagração mais intensa. Então, qual é a resposta aqui? Você pode jejuar por tudo que você pode orar. Se você pode orar por uma porta de emprego, então você pode fazer isso em jejum. Se você pode orar pela restauração da sua família, então você pode fazer isso em jejum. Não importa se o propósito é material ou espiritual. Se você pode orar, você pode fazer isso em jejum. Então a resposta é, claro que sim, deve orar por qualquer questão material, por cura, e fazer isso em jejum. Você vai estar numa dimensão muito mais profunda com Deus, em consagração. E isso não é minhas palavras. O rei Davi, lembra quando o filho dele ficou doente? Ele fez o que, irmãos? Orou em jejum. Ele estava orando, mas estava orando como? Em jejum. Fez oração pelo filho em jejum. Ou seja, pode orar pela cura, pode orar. O Josafá, que nós falamos anteriormente, ele fez um propósito, estava orando em jejum por bens materiais, irmãos, para que Deus desse o quê? Livramento, que ele estava sendo atacado, né? Diretamente. O próprio Esdras pediu o quê? Provisão de Deus, segurança. Provisão é o que, irmãos? Coisas materiais. E no caso, Esdras fez isso como? Em jejum. Então, você deve, irmãos, orar por qualquer questão da sua vida em jejum. Quanto mais, melhor. Essa é a resposta da quinta pergunta. Sexta, irmãos: quando é que o jejum perde a eficácia? Olha só, será que o jejum perde a eficácia, irmãos? Será que o jejum perde a eficácia? Vocês acham que o jejum perde a eficácia? A oração, nós sabemos que perde a eficácia, não perde? Se não for dentro dos princípios de Deus, a oração ela perde a eficácia. Mas será que o jejum perde a eficácia? Perde também, irmãos. Perde também. E por que ela perde? Aí nós vamos citar algumas possibilidades que mesmo você estando orando e jejuando, talvez o seu jejum possa ser ineficaz. Pode perder a eficácia dele. Por exemplo, primeiro, irmãos, quando o jejum é feito sem amor. A falta do amor torna o jejum ineficaz. Está fazendo à toa. Vira uma dieta, irmãos. Não é que o jejum precisa do amor. Quem precisa amar somos nós. Sabe? Amor, irmãos, foi o Jesus que nos deu o quê? Eis que vos dou um novo mandamento, que ameis uns aos outros como eu vos ameis. Aleluia. E ele disse ainda que esse amor seria a nossa identificação de cristão, porque ele diz: se vós amais uns aos outros como eu vos ameis, todos saberão que vocês são meus discípulos. Aleluia. Queridos, você não pode jejuar odiando seu irmão. Não pode jejuar fazendo mal ao seu irmão. Não pode jejuar sem perdoar o outro, irmãos. Olha o que o texto de Isaías, que é um padrão para o jejum, no capítulo 58, do versículo 7, do versículo 4 ao versículo 7 diz: de que adianta jejuar? De que adianta jejuar? Se continuam a brigar e a discutir. Com esse tipo de jejum, não ouvirei as suas orações. Não vai ouvir o jejum, não vai ver o jejum, ele não vai ouvir as orações. Versículo 5: vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento,
Vestem-se de pano de saco, cobrem-se de cinza, e isto é que vocês chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Versículo 6. Este é o tipo de jejum que desejo, que solte os que foram presos injustamente, aliviem as cargas dos seus empregados, liberte os oprimidos, removam as correntes dos que estão presos e que estão prendendo as pessoas, repartam o seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupa aos que precisam e não se escondam do que aqueles que precisam de ajuda. Olha só, irmãos, minha versão um pouquinho diferente, atualizada. O que o Senhor está dizendo, irmãos? Não adianta fazer jejum se a sua vida não tem atitude de amor, de bondade, de misericórdia. É isso que agrada a Deus. O Senhor não está dizendo que o jejum é fazer boas obras, não é isso. O jejum é amar o outro, não é isso. Só que o amor é a estrutura de tudo, irmãos. Tem que amar o próximo. Essa é a bênção que faz o seu jejum se tornar eficaz. Aleluias! Jejuar sem amar não tem efeito algum. É só uma dieta, é só um sacrifício de tolo. Segundo impedimento, irmãos, do jejum, é quando o jejum se torna um meio de promoção pessoal. Olha só, irmãos, acontece isso, irmãos, já acontece de montão. Olha o que o Senhor Jesus disse em Mateus 6, do 16 ao 18. E quando jejuarem, não se mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Olha, irmãos, eu lhes digo que verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que te vê em secreto, e o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Se a pessoa faz o jejum, pratica o jejum como um ato de promoção pessoal, ou seja, está falando para todo mundo, eu estou em 3 dias de jejum, estou no monte não sei quantos dias orando, e sai querendo se promover, irmãos, já recebeu. Não espere receber mais nada de Deus, sabe? Exceto, irmãos, quando é um jejum que o líder da igreja vai convocar juntamente com toda a igreja, e todos estamos sabendo que estamos em jejum, é diferente. Mas esse jejum pessoal que você está se consagrando a Deus, ninguém precisa saber que você está fazendo, irmãos. Claro que a sua esposa, o seu esposo, as pessoas de dentro da sua casa precisam, até para não ficar te oferecendo comida toda hora, né? Fora isso, irmãos, ninguém. Abra um sorriso, sorria, não deixe que todas as pessoas fiquem sabendo que você está jejuando, para que só o seu Pai que te vê em secreto te recompense. Terceiro impedimento para a eficácia do jejum, quando o jejum se torna um motivo de orgulho pessoal. Olha, irmãos, lembra que o Senhor Jesus falou sobre o fariseu e o publicano no templo orando? O fariseu, irmãos, no seu íntimo, estava lá orando: Senhor, graças te dou, porque eu oro, porque eu jejuo, e começou a se exaltar diante de Deus. Ele não estava falando isso para os outros, mas ele estava orando no seu íntimo, mas ele tinha orgulho porque ele fazia as coisas certas. Ele tinha orgulho porque ele jejuava 2 vezes por semana. E ali, irmãos, inclusive ele se sente melhor do que o publicano. Ele diz: graças eu dou ao Senhor, porque eu não sou como esse publicano. Sabe o que é isso, irmãos? Orgulho, se sentir melhor do que o outro. O que o Senhor Jesus disse? Não, irmãos, isso aí não voltou para casa abençoado. Quem voltou? O publicano, que nem conseguiu levantar a cabeça para orar, mas com a cabeça baixa mesmo. Ele disse o quê? Que ele era pobre e miserável, porque ele era pobre e pecador. Ele reconhecia a sua miséria diante de Deus. Quando você pratica o orgulho, pratica o jejum, ainda que você não fale para ninguém, mas se lá no seu coração, o ego, eu estou bem, estou melhor que fulano, melhor que Beltrano, porque eu jejum, irmãos, perdeu a eficácia. Quem é o nosso exemplo aqui? O fariseu, o publicano? Não, irmãos, nenhum dos dois. Nosso exemplo é o apóstolo Paulo.
Por isso que ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, ele era como esse fariseu, fazia tudo certinho, irmãos. Tudo que tinha que fazer, o apóstolo Paulo fazia. Mas como que ele se sentia, irmãos? Como publicano. Ele sabia que ele era o menor dos apóstolos, o menor dos irmãos e o pior dos pecadores. Querido, você tem que fazer tudo certo, e depois de fazer tudo certo, se humilhe diante de Deus. Não deixe o orgulho tomar o seu coração, porque você faz alguma coisa certa e outro não faz. Nunca se sinta melhor do que o outro. Considere o outro superior a você. Lembra quando o moço foi falar com Jesus? Bom mestre! O que Jesus falou para ele, irmão? Não, bom é Deus. Olha só, Jesus não era bom, irmãos? Jesus era bom, mas ele disse que bom é Deus, porque se o orgulho entrar no nosso coração, irmãos, o nosso jejum, nossa oração perde a eficácia. Aleluia. Quarto, impedimento para o seu jejum. Quando você não entra em concordância com o seu cônjuge. Se não houver concordância com o cônjuge, se você não tratar seu cônjuge bem, você sabe que sua oração nem é ouvida, né? E se você não entrar em acordo com ele para poder jejuar, também perde a eficácia. Olha o que diz 1 Coríntios 7,5: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Paulo está instruindo a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era difícil, irmãos. Está orientando: se você quer entrar num processo de consagração, irmãos, entre num acordo com o seu cônjuge. Não faça isso por revelia, irmãos, sabe? Entre num acordo, porque isso agrada a Deus. Aleluias. Você não deve fazer nada sem acordo. Quinto, impedimento para a eficácia do jejum. Você vê, irmão, quantas coisas? Está vendo? Olha como por isso que a Bíblia fala: o meu povo perece, pastor, porque lhe falta o quê? O conhecimento, irmãos. Sabe? As pessoas saem praticando as coisas, mas se não andar dentro dos princípios da palavra de Deus, irmão, não tem resultado, sabe? Vai correr e não sai do lugar. Mas quando você faz, obedecendo os princípios de Deus, você experimenta as maravilhas do céu, irmãos. É coisa tremenda, poderosa. Quinto, quando não envolve o ser por completo. Olha, irmãos, isso aqui é tremendo, irmãos. Há pessoas que vão praticar o jejum e vai jogar bola, vai para o shopping passear, vai para a churrascaria com os amigos. Não, estou em jejum, tá? Sabe? Vai ficar se divertindo, jogando, brincando, assistindo filmes seculares, se divertindo. Irmãos, isso é dieta, não é jejum. Isso não agrada a Deus, é ineficaz. Certa feita, o próprio Deus, através de Zacarias 7,5, ele vai falar assim para o povo: ó, porventura, foi mesmo para mim que vocês jejuaram? Estava falando para o povo que em 70 anos no cativeiro estava jejuando, povo de Israel. Mas ele pergunta: foi mesmo para mim que vocês jejuaram? Porque, irmão, se o jejum, você não separar tempo, se você não separar um tempo de qualidade para estar com o sagrado, se torna só uma dieta, irmãos. Não é jejum. O Senhor Deus, falando ao profeta, no Joel, no capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer que queria que o jejum fosse santo. Você sabe o que é um jejum santo, irmãos? É um jejum que é separado para Deus. Não é uma dieta que você faz de qualquer maneira. Sabe o que é separar? Você precisa jejuar separando o tempo com Deus. O ideal, irmãos, é que você nem trabalhasse nesse dia. Esse seria o ideal. Que você fizesse num dia de folga, nas suas férias, sabe? Isso seria o ideal, para você separar o dia inteiro, quantos dias fosse o jejum, totalmente separado para Deus. Pelo menos algumas horas, irmãos. 3, 4, 5 horas, 2 horas, 1 hora que seja, irmãos. Precisa separar esse tempo. Já que tem que trabalhar, já que não dá para fazer isso, mas separa algumas horas para você estar com o sagrado. Separar tempo fazendo o quê? Orando. Porque não existe jejum sem oração. Fazendo o quê? Lendo a Bíblia.
olhando para si mesmo, fazendo uma autoavaliação da sua vida de crente, avaliando, fazendo um autoexame de si mesmo, fazendo um devocional, louvando. Se for por muitos dias, assiste filme bíblico, assiste filme que vai edificar a sua fé, irmãos, mas separe tempo com Deus, porque do contrário, irmãos, o Senhor vai perguntar: foi para mim mesmo que vocês jejuaram? Porque tem pessoas que jejuam até esquece que está jejuando, irmãos. Eu está aí na vida corrida, até esquece que está jejuando. E se não tem jeito, quando você estiver trabalhando, irmãos, você tem que focar no que você está fazendo, no jejum, sabe? Se tenta o máximo possível manter a mente pensando no Senhor, orando ao Senhor, meditando no Senhor, ainda que no trabalho. Fique lembrando de um versículo, de uma palavra, fica buscando em oração, espírito de oração, porque se você está em jejum e esquece, fica com a vida normal, irmãos, não é jejum, é dieta. E aí o Senhor pergunta: foi para mim mesmo que você jejuou, ou foi só para você emagrecer? Sabe? Então, se não separarmos tempo de qualidade com Deus no jejum, irmãos, isso é um impedimento para o jejum ter a sua eficácia. E aí nós entramos na última pergunta: quais são os benefícios do jejum? Essa parte é boa também, né? Muito boa, porque isso aqui motiva a gente, isso aqui revela, abre o céu, isso é poderoso, irmãos. É importante saber o que pode impedir a eficácia do seu jejum, mas também é importante saber o que você ganha, quais são os benefícios de realmente nós praticarmos o jejum. Pensa assim, você está com um problema, e você precisa falar com o médico, advogado, a polícia, bombeiro, o que for. Você não tem como ir até ele, você usa um smartphone, não é verdade? E aí ele te passa uma orientação, você resolve o seu problema. A oração e o jejum é a mesma coisa. O jejum não vai trazer em si esses benefícios que eu vou citar, mas quando você está orando em jejum, você está sendo conectado ao sagrado, ao Todo-Poderoso, e está com aquele que pode todas as coisas, está em intimidade, relacionamento com Ele, é o que te traz esses benefícios, que nós vamos estar citando aqui, que o primeiro que eu falei é que aumenta a sua fé. Lembra daquele pai que levou o filho para os discípulos expulsar um demônio? Aquele menino se jogava no chão, parecia um ataque epilético, mas era demônio, sendo que os discípulos não conseguiram expulsar, tentaram e não conseguiram. E quando o Senhor Jesus ficou sabendo, o Senhor Jesus falou que geração incrédula, né? Incredulidade. E aí depois dos discípulos, depois Jesus expulsa, repreende, e aí o menino fica curado, liberto, e aí os discípulos vão chegar para o Senhor Jesus e vão perguntar, não vão? Por que a gente não conseguiu expulsar? Vocês não conseguiram porque vocês tiveram o quê? Pouca fé. Lembra? Pouca fé. E aí o Senhor Jesus vai dar a receita para eles aumentar a fé, que é o que Jesus falou? Jejum e oração. O jejum e a oração, ele aumenta a sua fé, irmãos. Isso é poderoso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas você aumenta a sua fé quando você está mais próximo de Deus, através dessa consagração de jejum e oração. Porque eles não conseguiram expulsar aquele demônio, irmãos, porque eles tinham uma fé pequena, era incredulidade. Mas não tem como, quando você está em jejum e oração, a sua fé aumenta, a sua fé é fortalecida, irmãos, e aí não tem demônio que fique, irmãos, porque ele sai na autoridade do nome de Jesus, mas para você usar o nome de Jesus, você precisa estar conectado com o sagrado, aleluia, e nada melhor do que a consagração de jejum e oração. Segundo benefício, é que a prática do jejum regular, irmãos, não é uma vez no ano, como era a lei do Antigo Testamento, mas, se possível, uma vez por semana, irmãos. Isso aqui, para você ter o resultado dessa consagração, o ideal seria, no mínimo, uma vez por semana. A igreja fazia 2 dias, no mínimo uma vez por semana. Isso seria o ideal, para você alcançar esse nível de intimidade com o Senhor. É que ele vai fortalecer a sua vida no Espírito. O seu homem interior, irmãos,
Você, quando tem essa prática do jejum, da oração, essa consagração, você aumenta a sua sensibilidade de Deus, a sua percepção do movimento espiritual em sua volta. Você fica mais sensível, porque você passa a ter mais intimidade com o sagrado, irmãos. E isso é poderoso, porque isso te capacita a andar no Espírito, a se mover no Espírito, irmãos. Irmãos, quando você aumenta a sua intimidade, seu relacionamento com Deus, melhora tudo na sua vida. Aleluias! E um grande benefício é esse, é você estar mais perto do sagrado. Toda a sua vida espiritual se torna melhor. Terceiro benefício, irmãos, é que ele aperfeiçoa o seu domínio próprio. Irmão, isso é poderoso, poderoso demais, porque viver sem domínio próprio é viver escravo das coisas, das circunstâncias, dos pecados, irmãos. A Bíblia diz que se o homem, se ele é dominado por algo, ele se torna escravo daquilo que domina ele. Sabe, se o jejum te ajuda a ter essa disciplina, você aprimora o seu domínio próprio. Se você não consegue, irmãos, ter domínio próprio sobre a sua boca, sobre a sua fome, você não vai ter sobre o seu olho, você não vai ter sobre a sua mente o que você pensa, você não vai ter sobre a sua língua o que fala. Mas quando você, irmãos, ali, sabe, pratica o jejum, você começa a se aprimorar no domínio próprio. E aí isso é tremendo, irmãos, porque você quer ver uma libertação no domínio próprio? Um pecado, ajuda em todos os tipos de pecados, irmãos, mas tem um pecado que a igreja costuma passar a mão, a igreja costuma, que é uma denúncia mesmo, a igreja costuma botar para baixo do tapete. Por que coloca para baixo do tapete esse pecado que eu vou revelar? Porque infelizmente muitos cristãos estão nele, estão na prática dele assim, rotineiramente. Sabe qual é, irmãos? O pecado da glutonaria. Olha aí, irmãos, o pecado da glutonaria é algo terrível, irmãos, terrível, e a igreja parece que acha até bonito, passa a mão na cabeça dessa situação, mas a Bíblia não passa a mão na cabeça do glutão, irmãos. E quando você pratica o jejum regularmente, você é capacitado a ter domínio próprio, irmãos. E quem é glutão deixa de ser glutão, porque passa a ter domínio sobre esse pecado terrível. Você quer ver como é terrível? Provérbios capítulo 23, versículo 12, diz: mete uma faca na tua garganta, se és homem glutão. Olha aí, irmãos, bota a faca na garganta se você é homem glutão. Lembra que o Senhor Jesus falou: se tua mão te faz pecar, arranca. Não é literalmente, mas está dizendo para você ser radical. Isso não é brincadeira. Se você é homem glutão, bota uma faca no pescoço. Terrível, irmãos. Mas olha só, Colossenses 3,5. Olha o que é o pecado da glutonaria. Colossenses 3,5 diz que o pecado da glutonaria está no mesmo nível da prostituição. Olha, bonitinho? Você acha que é bonitinho? É o mesmo nível da prostituição. Um glutão e um prostituto é a mesma coisa diante de Deus. Olha como isso é terrível, irmãos. E olha como o jejum nos ajuda a ser liberto dessa situação. 1 Pedro 4, do versículo 2 ao 3, eu estou resumindo aqui o que diz o texto, para não passar muito tempo. Diz que o pecado da glutonaria está no mesmo nível, irmão, da embriaguez. Olha aí. Você passa no bar, está lá o cara enchendo a cara de cachaça, embriagado, e aí o glutão vai para casa encher a barriga, até vomitar, irmãos. Coisa terrível. Está no mesmo nível de quem se embriaga. Terrível, irmãos. Mas olha só, porque vai piorar, irmãos. Filipenses 3,19 diz que a glutonaria está no mesmo nível da idolatria. O Deus do glutão é o ventre dele. É o ventre dele que dita a vida dele, irmão. Isso é terrível. O pecado da glutonaria é terrível. E o Senhor Jesus também falou, Lucas 21:34, o glutão não vai ser arrebatado. Isso é tremendo, irmãos. Isso é algo para a gente pensar, refletir, sabe? Que não é brincadeira. Gálatas 5:21 diz que o glutão não vai herdar o reino de Deus. Olha, irmãos. E aí as pessoas ainda passam a mão na glutonaria, acha bonitinho. Ah, crente é glutão, ah, que bonitinho. Bonitinho, não vai ser arrebatado nem vai herdar o reino de Deus. Isso é terrível. Olha tudo que
que é comparado e está no mesmo nível à glutonaria. E queridos, entenda, a gente não pode julgar pela sua aparência. Tem pessoas que são magrinhas e são glutonas. Peca na glutonaria. É porque ela tem um metabolismo acelerado e isso fica escondido, mas é glutão. Já tem pessoas que são um pouco mais gordinhos, não são glutão, irmãos. Nem todos os gordinhos são glutão. Às vezes a pessoa tem um problema hormonal, metabolismo lento, que faz com que a pessoa ganhe peso, um problema genético. Nós não estamos aqui para julgar os outros, nós estamos aqui para analisar o nosso interior, irmãos. É para olhar para nós mesmos. Será que nós estamos dando confiança para esse pecado da glutonaria? E olha o benefício da prática do jejum. Você domina isso, irmãos. O seu Deus não é o ventre, o seu Deus é o Senhor, o Todo-Poderoso. Aleluia! Louvado seja o Eterno. Quero concluir passando a quarto benefício da prática do jejum regular. Porque o jejum, irmãos, ele faz bem para o seu corpo físico, a sua saúde. Você quer ter saúde? Você quer ter ânimo? Está saudável? Pratique o jejum regularmente. Toda a Bíblia vai trazer a gente refletir no sentido espiritual, e é verdade, mas Deus, irmãos, Ele é completo, Ele faz tudo, Ele é completo, e o jejum é tremendo para a saúde. Você quer ver? Em 2016, um biólogo japonês ganhou o prêmio Nobel, porque ele descobriu algo poderoso, irmãos. Deus já estava cansado de saber, mas ele descobriu, ganhou um prêmio da medicina, um prêmio Nobel. Sabe o que ele descobriu, irmãos? Um grande benefício do jejum. Ele descobriu e deu o nome de autofagia. Irmãos, sabe o que ele descobriu? Que quando você passa 18 horas em jejum, a partir de 18 horas, quando você completa 18 horas sem nenhum alimento, pode beber água, mas sem nenhum tipo de alimento, liga dentro de você um processo que ele deu o nome de autofagia. E esse processo, ele trabalha, faz uma super limpeza no seu organismo, e ele recicla os seus órgãos. Olha que coisa poderosa, irmãos, que coisa tremenda. Você sabia que um carro, pensa no carro, o carro gasta pneu, gasta motor, gasta tudo, irmãos, e ele vai ficando velho, porque vai gastando, e você vai fazendo manutenção, trocando, não é verdade? Tem que trocar o pneu, tem que fazer motor, tem que fazer um monte de coisa, amortecedor, suspensão, e aí vai. Agora, pensa no nosso corpo, irmãos, é a mesma coisa. Você vai usando, vai gastando o seu corpo, ele vai envelhecendo, ele vai perecendo, ele vai se desgastando. Só que você não tem como ficar trocando seus órgãos, ficar trocando suas células assim, não tem como. Mas Deus já preparou isso na gente automaticamente. Quando dá 18 horas de jejum, liga esse super processo que vai reciclando os seus órgãos. Irmãos, que coisa tremenda, irmãos. Ele vai dizer, e prova nesse estudo, você pode pesquisar na internet, que isso entra, irmão, num processo super acelerado, que vai prevenir vários tipos de doenças cardíacas, por exemplo, vários tipos de câncer, até doenças neurológicas, tipo Alzheimer, entre outras tantas, irmãos. Por quê? Porque ele recicla os seus órgãos, as suas células. Sabe o que isso acontece, irmãos? Você vai avançando numa idade cronológica, mas vai continuando mais jovem na idade fisiológica. Você pega uma pessoa de 80 anos que pratica jejum, que tem uma vida saudável, fisiologicamente falando, ela é mais jovem que um homem de 40. Por dentro, olha como isso é tremendo, irmãos. E Deus já sabia disso, irmão, porque foi Ele que criou esse sistema, né? O homem descobriu agora e deu o nome de autofagia, mas Deus já havia criado isso, e por isso, tanto o povo de Deus praticava o jejum, irmãos. Quando você pratica o jejum, inclusive nessa matéria, ele diz que você se torna até mais inteligente, porque o seu cérebro vai se reciclando, irmãos. Não vai prevenir só demência e várias doenças, como a memória degenerativa do cérebro, não. Mas ele vai renovar o seu cérebro, ele aumenta a sua quantidade de neurônios, ele abre mais conexões, ele te torna mais saudável, você tem mais disposição física. Quem come, irmãos, fica desanimado, quem come demais, mas quem come de menos e pratica jejum, ganha disposição
física e mental. Irmãos, como é bom praticar o jejum, irmãos. Sabe, você sai ganhando em todos os níveis. Então nós não podemos deixarmos de ser praticante do jejum. Sabe, praticar o jejum, porque o jejum é bênção de Deus em todas as áreas da sua vida. O jejum atrai as bênçãos de Deus, irmãos. Aleluias. Isso é notório. Não é uma moeda de troca, mas é uma realidade. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que Deus é o quê? Galardoador dos que o buscam. E para que serve o jejum, irmãos? Para você buscar Ele de maneira mais intensa. Quando você busca Ele de maneira mais intensa, Ele é galardoador na sua vida. Aleluia! Ele é fiel, irmão. Se Ele prometeu, Ele cumpre. E o próprio texto que nós lemos de Mateus 6, do versículo 16 ao 18, lá no finalzinho o Senhor Jesus diz assim, ó, e o Pai que te veio em secreto, para quem jejua em secreto, ó, e o Pai que te veio em secreto te recompensará. Quem disse que o jejum vai ter recompensa, irmãos? O Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que disse, quem jejua para se promover, já recebeu, mas quem jejua somente para Deus, tem recompensa. Aleluia, louvado seja Deus. Igreja, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos, irmãos. Nós não tomamos posse porque não queremos, porque se você tiver uma vida de oração regular, ativa, prática, se você praticar o jejum em consagração da maneira como Deus nos ensinou através da sua palavra, não tem outra maneira, você vai ser mais do que abençoado. Aleluia, porque você já é mais do que abençoado, mas por falta da prática dos princípios da palavra de Deus, nós deixamos de experimentar as bênçãos do Senhor. Aleluia. Quero agradecer mais uma vez, pastor, igreja, por essa oportunidade. Peço desculpa aos irmãos pelas minhas limitações, e vocês, o pastor, a igreja, o Senhor Deus me permitiu, irmãos, conhecer muito mais da palavra do Senhor, falando de oração e de jejum. Como eu cresci, como eu aprendi, irmãos, como eu cresci e aprendi, e eu vou assistir mais e várias vezes, irmãos. É só eu sentir que eu estou diminuindo a minha frequência de oração e de jejum, eu já vou ouvir essas mensagens todinha de novo, irmãos, para estar lembrando na minha mente e continuando, irmãos, porque Deus é tremendo, irmãos. Se nós ficarmos na posição aonde a bênção dele está descendo, nós somos mais do que abençoados e vitoriosos em nome de Jesus. Agora o pastor vai fazer o sorteio do livro Bênção. E ó, não se esqueça, irmãos, se inscreva no nosso canal Vida em Abundância. Vamos ter sempre uma série de mensagens. Toda semana vamos estar postando lá uma mensagem curta para estar abençoando a nossa vida. E você me abençoa também estando inscrito lá, porque você me ajuda a impulsionar o canal para que outras pessoas possam também ouvir da palavra do Senhor. Obrigado, Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do presbítero André, porque todas as ministrações, todas as quartas-feiras foram excelentes, mas hoje nós estamos fechando com a chave de ouro, amém, irmãos? Olha que tremendo, valeu muito a pena ter vindo no culto hoje. Agora vai valer mais ainda quando nós praticamos o que nós ouvimos, amém, irmãos? Senão não valeu a pena ter vindo nessa pandemia, ter nos esforçado de máscara apertando, né, tudo desconfortável, nos arriscando, vindo para o culto e não praticar o que nós aprendemos. Então eu louvo a Deus pela vida dessa família.